Oi, pessoal. É, Passando aqui para relatar para vocês as mensagens subliminares que eu pude identificar nessa abertura desta Copa aí de 2022. Para quem não me conhece, meu nome é Pastora Antônia e eu pesquiso muito, estudo muito sobre escatologia, sobre os finais dos tempos, né? Tudo que está acontecendo nos dias de hoje. Então vamos falar um pouco sobre a abertura aí, que eu achei vários pontos aqui que eles estão passando mensagem subliminar sobre tudo que está acontecendo aí no mundo. Então nós vamos aqui de início. Vocês veem que eles já dão início aqui no deserto, né? E uma pessoa, na verdade, que está olhando o horizonte e ele vê uma luz, né? Uma luz representando como se viesse algo, né, para ele. E aí já aparece o mar com um grande peixe, né, saindo de dentro do mar e esse peixe enorme voando e aparece um bebezinho que está com cordão umbilical, né? Então eu já vou aqui falar um pouco esse peixe que sai voando de dentro do mar representa o próprio anticristo, que a Bíblia fala que a besta vai sair do mar, é da terra e do mar, né? Então a gente vê que um peixe grande representa gente grande. Em seguida é o bebezinho no cordão umbilical. Criança representa uma nova geração, um novo mundo, é o que eles mais pregam, é sobre uma nova ordem mundial, né? Então a gente nota aí que nós já vimos mensagem subliminar desde o início. O rapazinho olhando no horizonte, vê uma luz, como se fosse esclarecer uma claridade para ele. E aí aparece o mar e esse grande peixe representando aí alguém muito grande e o bebezinho. E aí esse peixe continua sobrevoando e aí ele mostra que ele vem pela terra e ele fala que ele ouve um chamado, aí ele vem voando pela terra e aí eles falam sobre a união dos povos, né? E, e eles mostram aí realmente é, os dois estados, a terra e o mar, né? Tô dando aqui um pouco assim do meu parecer aí por alto para vocês. Não sei se vocês já ouviram falar do daquele episódio lá dos Simpsons que eles mostram também sobre essa Copa, né? E no final eles mostram acabando tudo com fogo e a gente vê que quando esse peixe está sobrevoando sobre a terra, aí ele vai até o céu, o povo tudo olhando, e eles mostram três peixão enormes, né? E a Bíblia fala sobre os três, ó, e ainda o rapaz olhando no horizonte, vendo aquela luz, e aqueles três peixão no céu, e a Bíblia fala sobre os três, que é o dragão, aí a besta que subiu da terra e do mar. E aí ele, quando chega próximo já do evento, já mostra fogo na entrada, né? E aí eles já usam todo esse cenário que vai mostrar aí, essas pessoas como se tivessem amarradas, né, agarradas uma com a outra, parecendo até uma dança de uma cobra imensa, ou como se elas estivessem ligadas uma com a outra, e elas com aquelas roupas toda camuflada, né? Esse deserto aqui é interessante, né? Quando já entra no cenário da entrada, duas pessoas com umas taças na mão, umas pessoas de preto, como se viesse com essas taças, lembrando sobre as taças, né, da ira de Deus. E vem essa mulher cantando, vestida de amarelo e preto, também lembrando o cavaleiro do Apocalipse, que é o da morte, né? Da fome, melhor dizendo, que é o cavalo amarelo. E já entra as pessoas dançando, né? E esse cenário do fogo, gente, vocês repararam? Esse mar de fogo que tem embaixo deles,
e eles dançando o tempo todo por cima do fogo, e o fogo fica por um bom tempo, eles dançando como se fosse um ritual, e eles estão aí representando, né, tudo aquilo, a programação neurolinguística deles, né? Vocês podem ver, o fogo não para o tempo todo enquanto ela está cantando. Essa que está representando o Cavaleiro da Fome, né? É o amarelo, né? E vai que vai, ó, o mar de fogo, no fundo com muito fogo. Se vocês parar para analisar, tá uma chama de fogo para todo lado. Muito fogo representando aí. Eu acredito que a Terra, né? É a programação deles, né? A redução da população. E em seguida entra uma pessoa completamente assim, é, uma pessoa especial, que a gente vê que ele está é, sem corpo completo, sem as pernas, né? E ele entra ali. Eu acho que também eles mostrando a situação que o mundo pode entrar, né? Um mundo, né? Sem estar completamente saudável, né? Mas realmente faltando alguma coisa. E aí entra esse ator que ele mesmo fez aquele filme do Todo-Poderoso, eles representando mesmo o próprio anticristo, né? E é interessante isso aí. E então eles chegam, eles falam um com o outro, né? A gente vê que ele começa a falar da necessidade do mundo, da união, e ele. A Bíblia fala, né, que o anticristo vai parecer ser bonzinho, que ele vai oferecer solução para o mundo, né? Fala sobre famílias que estavam esquecidas, e aí toda aquela situação, né, que ele mostra da necessidade acredito, da chegada dele para a Terra, né? E ali eles ficam conversando por um tempo, né? E aí a gente vê que no final eles até se cumprimentam e ele mostra como se ele estivesse por cima, né? Porque ele coloca a mão acima do homem que está abaixo dele, né? E aí vai entrando de novo essa mulher, para mim, ela está representando o cavaleiro da morte, da fome, melhor dizendo. E o povo, esse povo que está tudo camuflado, com roupas camufladas, gente, parece soldados marchando para a guerra. Vocês vê que, se você assistir, você vê nessa parte o quanto eles mostram fogo, pegando fogo em tudo. E aqueles que estão lá estão achando normal todo esse cenário, né? E aí, depois que eles mostram muito fogo, eles mostram até como se fosse um portal ou um buraco negro, em chamas também, saindo chamas, faíscas lá, né? E aí no final mostra ele como se fosse assim a própria solução, porque clareia bem no caminho dele, fica tudo claro, olha lá, como se estivesse levantando o fogo, como se ele estivesse trazendo, apaziguando a situação, e ele, nos pés dele, fica tudo claro o caminho para ele. Você vê que fica aquela, como se fosse aquela luz, como ele fosse trazer luz para o mundo, porque o cenário ele mostra como se fosse o universo, o mundo, e começa a clarear bem nos pés dele aquela luz branca, como se ele fosse trazer paz para o mundo, e entra aí todos eles aí com espada e roupa branca, como se estivesse representando a paz para o mundo. E no meio deles eles traz mais uma pessoa também, como se fosse o próprio príncipe deles, né? Também uma representação da chegada do anticristo, né? Eu tô
resumir no máximo aqui para vocês, mas é muito interessante todo esse cenário aí que eles mostram. E aí eles continuam, aí entra esse ritual, eles batendo, né, nesses 3 tambores como se estivesse querendo chamar a atenção de alguém, né? E mostra que eles estão unidos aí pela paz, né? E aí entra esse outro cenário aí, até das bandeiras representando o mundo inteiro, né? E ainda eles mostram, não tem nem corpo, as pessoas, é só entrando as camisas, como se fosse pessoas sem vida nenhuma já. Entendeu? É muito forte a mensagem que eles estão passando. Aí eles entram depois com aquele tom de vermelho e preto, que também a gente sabe que esse é um tom que lembra muito o inimigo, né? E eles como se fossem lanças, espadas também na mão. E eu fiquei impressionada com todo esse cenário e essa mensagem neurolinguística deles. E eles entram aí com os mascotes também. E vocês veem que no meio desses mascotes aparece também um que parece um demônio, que é um vermelhinho. Gente, é só o sangue de Jesus. Eu fiquei assistindo isso e repreendendo o tempo todo. Olha, eu peço para vocês, ó, ainda está escrito no mascote Coreia, olha isso. Vai vendo. Então, gente, eu acredito que eu não estou vendo demais, não. É a situação que está o mundo e eles, em todo tempo, eles estão mostrando a chegada do reino do anticristo. Então, eu quero que vocês, irmãos, se preparem, fiquem em oração, se consagrem, se santifiquem. Nós que estamos buscando a presença de Deus para nossas vidas, nós até nos alegramos, porque sabemos que o nosso Jesus Cristo, o Messias, aquele que veio há mais de 2000 anos atrás, que morreu na cruz por nós, ele está voltando para resgatar a sua igreja. Mas ai daqueles que ficarem, né? Então a gente vê que toda essa apresentação de abertura foi mesmo um cenário para que eles mostrar a programação deles para a chegada do anticristo. Mostra muitos soldados, mostra aí no final, vocês veem que eles ainda mostram como se fosse um fantasma e depois o mascote do próprio fantasma representando pessoas mortas, gente. O que é isso? É só Deus e o povo lá aplaudindo, achando que é tudo normal. Mas para mim eles estão mandando a mensagem deles, qual a programação que eles têm para este mundo. Igreja do Senhor, se prepara, porque dias difíceis estão vindo por aí. E é importante que a igreja esteja em oração para superar esses dias maus que está por vir. E esse fantasma enorme no meio deles, e eles dançando e ainda achando que isso aí é normal, né? Só Jesus na causa. Bom, eu vou parar por aqui e acredito que pode ter outras pessoas que vão ver até muito mais coisas do que eu vi. Mas eu vou já encerrar por aqui. Vocês tirem suas conclusões aí. E Deus abençoe. Vamos estar em comunhão, vigiando. Nós estamos nos últimos tempos. E aqueles que estão preparados podem dizer: ora, vem Senhor Jesus, que o nosso Jesus está vindo. Nosso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que morreu no nosso lugar, mas que venceu a morte, ao terceiro dia ressuscitou e o seu reino é sempre eterno. E saiba de uma coisa, o tempo do anticristo é pouco na terra. E o nosso Jesus Cristo, que é o Senhor dos Senhores, ele vai destruir ele só com o sopro da sua boca. Ele vai destruir o anticristo só com o sopro da sua boca. Então, é importante você não temer o que o homem pode fazer com você, mas temer a Deus. Busque ao Senhor em oração, que Jesus está vindo, tá bom? Deus abençoe, fique na paz, curta esse vídeo, compartilhe, porque é importante as pessoas estar cientes do que está acontecendo no mundo, do que está para vir,
É muito importante isso aí, tá bom? Que Deus abençoe. Se inscreva aí no canal. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.